Exemplo, aquisição de veículo por 400 mil em 1/2 de XX, com início da utilização do bem nessa mesma data. Este exemplo aqui, ele é só para que vocês possam entender melhor como que funcionam as coisas. Então, por isso, ele vai ser um exemplo mais simples, só mostrando como que se faz, né, a depreciação. Então, aqui nós temos um veículo que foi adquirido por 400 mil, começou a ser utilizado no dia 1 do mês 2 de XX, e começou, né, a empresa, ela de fato começou a utilizar nessa data. Por quê? Tem uma diferença. Às vezes, em algum enunciado, pode vir assim: a empresa adquiriu determinado bem em tal data, mas só começou a utilizar em outra data. Então, a depreciação acumulada, ela só é calculada a partir do momento que a empresa começa a utilizar o bem. Então, vamos dizer que a empresa, ela compra um bem em 1/1 de 2019, que ela comprou um bem em 1/1 de 2019. Porém, ela começou a utilizar este bem, esse bem foi para a utilização em 1/1 de 2020. A depreciação deste de 1/1 de 2019 não vai contar, porque a empresa ela não utilizou. Então, sempre que você for calcular a depreciação acumulada de um bem, você só calcula daquele período que a empresa utilizou aquele bem. Então, pode ser que no enunciado caia a data da aquisição e a data que a empresa colocou aquele bem em uso, tá? Então, se a empresa comprou um bem e colocou em uso aquele bem em outra data, você vai calcular a depreciação acumulada com a data que a empresa começou a utilizar aquele bem, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, nesse exemplo, nós já temos a taxa anual, 20% ao ano. Resolução. Primeiro passo, encontrar a depreciação anual. Para a gente encontrar a depreciação anual, quando se tem a taxa anual, é simples, você multiplica a taxa pelo valor do bem. Então, aqui, o valor do bem é de 400 mil reais, certo? E a taxa é de 20% ao ano. Então, a gente multiplica 400 vezes 20% é igual a 80 mil. Então, 80 mil é a nossa depreciação acumulada anual, correto? Por quê? Como a gente tinha visto anteriormente. Sempre que tem a taxa, se ela for anual, você vai aplicar em cima do valor do bem e o total vai ser o valor da sua depreciação acumulada anual. Se a taxa ali fosse mensal, nós iríamos aplicar em cima do valor do bem e teríamos a depreciação acumulada mensal. Então, sempre que você for calcular também algum exemplo, algum exercício de depreciação acumulada, se tiver informando a taxa, preste atenção se aquela taxa ela é anual, mensal, se ela é semestral, preste bem atenção, tá? Porque aqui nesse caso nós encontramos a depreciação anual. Se ali na taxa tivesse escrito assim, taxa de 20% ao mês, nós iríamos fazer essa conta, só que nós iríamos encontrar a depreciação mensal. Então, sempre fique bastante atento em todas as informações, tá? Segundo passo, encontrar a depreciação mensal. Bom, aqui a gente tem a taxa anual, que é de 20%. Aplicando 20% em cima de 400 mil, temos 80 mil, que é a nossa depreciação anual. Para encontrar a depreciação mensal através da depreciação anual, como que a gente faz? A gente divide a depreciação anual por 12 meses. É aquilo que eu tinha explicado, né? Dentro de um ano tem 12 meses. Então, a gente vai dividir o total da depreciação anual por 12 meses. Então, aqui o que, que nós vamos fazer? 80 mil dividido por 12 meses, que vai ficar 6.666,67. Então, a nossa depreciação mensal vai ser este valor aqui, o valor da depreciação anual dividido por 12. Outro detalhe bem importante aqui é o que, na maioria das vezes, quando você precisa calcular a depreciação mensal ou a depreciação diária, os valores vêm quebrados. Então, procure utilizar 4 casas no mínimo após a vírgula, porque pode ser que se você utilizar menos, o seu resultado dê, assim, uma diferença que você pode estranhar no dia do exame, tá? Se você tiver noção, né, de quantas casas você pode arredondar ou não, não precisa você utilizar muitas casas, mas se você quiser ter certeza do que o cálculo que você está fazendo está correto, utilize mais de 2 casas, tá? Porque como vocês podem ver, sai um valor quebrado. Então, pode ser que lá no exame de suficiência esteja 1 centavo a mais, 2 centavos a mais, 2 centavos a menos. E algumas pessoas acabam achando que a resposta está incorreta porque não bateu certinho com o resultado que está lá, tá?
Então, se você quer que bata tudo certinho, sempre que der valores quebrados, arredonde assim para mais de... utilize mais de 4 casas após a vírgula, tá? Terceiro passo, encontrar o valor da depreciação acumulada do bem. Nesse caso, o bem é utilizado durante 11 meses no ano, correto? Porque aqui, ó, o bem ele foi comprado, ele foi colocado em utilização no dia 1 do 2. Então, no dia 1 do 2 já passou todo o mês de janeiro. Então, a gente não pode considerar que 80 mil reais é a depreciação deste bem. Por quê? Porque 80 mil reais está englobando o ano todo. E a gente não utilizou, a empresa não utilizou esse bem o ano todo. Foi aquilo que eu falei para vocês. A depreciação acumulada ela só começa a contar a partir do momento que a empresa coloca o bem para uso, em uso. E aqui neste caso está falando o quê? A aquisição foi dia 1 do 2 de XX, com início da utilização do bem nessa mesma data. Então, quando a empresa comprou, ela já colocou em uso. Porém, tem o mês de janeiro que a empresa não utilizou. Então, neste ano, ela não teve esse bem, ele não teve uma depreciação acumulada de 80 mil, porque não foram 12 meses completos de utilização. Então, o que a gente faz? Aqui, nós precisamos saber quantos meses foram utilizados esse veículo. Aqui está muito simples de você conseguir compreender, né? Se foi dia 1 do 2, foram utilizados 11 meses neste ano. Mas pode ser que em outro enunciado caia algo mais quebrado, tipo dia 15 do 4 de XX. Então, pode ser que você tenha que fazer alguns cálculos mais diferentes por conta da data, mas preste sempre atenção na data. Você só vai calcular a depreciação acumulada na data em que a empresa colocou o bem em uso, tá? Se a empresa comprou em um determinado dia e colocou para utilizar, colocou em uso em outra data, em outro dia, você vai utilizar a data que ela colocou em uso, tá? A data da aquisição não vai entrar. Então, aqui neste caso, a empresa utilizou este bem, né, durante 11 meses naquele ano. Então, a depreciação acumulada daquele ano vai ser de 11 meses. Então, o que a gente faz? Neste caso, o bem é utilizado durante 11 meses. Assim, a depreciação anual será de R$ 73.333,37. Como que nós chegamos nesse resultado? Nós encontramos a depreciação anual, encontramos a depreciação mensal. Nós sabemos que a empresa utilizou esse bem 11 meses, então a gente multiplica 11 meses pela depreciação mensal, que dá R$ 73.333,37, tá? Então, preste bem atenção no prazo, no período que você tem que calcular a depreciação acumulada. Este ponto é o que costuma pegar mais as pessoas quando estão fazendo as questões, porque a pessoa vê aqui uma data, pum, aí vê a taxa que é anual, calcula, aí chega aqui 80 mil, pronto, já acha que é o resultado, e não é, tá? Preste bem atenção. Depreciação acumulada, ela é uma conta bem simples, mas você precisa prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes podem fazer total diferença.